As histórias de colaboração entre humanos e animais são inúmeras ao longo da história. Temos visto os casos de animais que salvaram vidas de homens, mas também há aquelas histórias de seres humanos que, usando da sua grande empatia e bondade, salvaram a vida de muitos animais. O caso de hoje demonstra não apenas o vínculo de amor entre uma mãe ursa e seus filhotes, mas também a ajuda altruísta de dois homens que cooperaram juntos para salvar a vida desses filhotes. A história começa em um lago de água doce chamada Vigozero, localizado na região noroeste da Rússia. Este corpo de água é tão incrivelmente frio que suas temperaturas caíram para menos 20 graus Celsius. Sendo um lago tão gelado, torna-se quase impossível para a vida selvagem ao seu redor nadar em suas águas. Um dia, uma mãe ursa e seus dois filhotes, que ela havia dado à luz recentemente, estavam andando pela floresta perto do lago. Como era normal, esta ursa imponente estava na frente dos seus dois filhotes, para liderar o caminho e afugentar qualquer ameaça que pudesse prejudicá-los. O instinto materno dos animais é muito forte, portanto, isso certamente não foi atípico. Não demorou muito para que a ursa decidisse que seria uma boa ideia atravessar o lago para o outro lado, provavelmente pensando que ela poderia ter uma chance melhor de conseguir comida para si e seus filhotes. A ursa se aproximou da costa e entrou no lago gelado. Ela sabia que o seu pelo aguentaria e que atravessaria a nado sem problemas, mas não contava com a fraqueza de seus filhotes. Sendo tão jovens, eles poderiam não estar à altura da difícil tarefa. A mãe certificou-se de que seus filhos também entrassem no lago e juntos começassem a nadar com os olhos sempre em frente. Depois de um tempo, o urso tinha chegado ao outro lado, mas quando ela se virou, percebeu que algo estava faltando. Seus filhotes tinham desaparecido. Os filhotes não tinham conseguido atravessar o lago tão bem quanto a sua mãe e haviam ficado no meio do lago. A ursa-mãe ficou em alerta. Ela teve que voltar para procurar seus filhotes, embora fosse muito provável que quando voltasse para buscá-los, os filhotes não teriam sobrevivido. No entanto, naquele dia, a sorte estava do lado desta família de ursos. No início da manhã, Eric e Mark, dois pescadores russos que trabalhavam nessa profissão durante todas as suas vidas, tinham ido em seu barco de pesca para lançar suas redes e pescar o maior número possível de peixes para vendê-los e fornecer comida para suas famílias. Mas naquela manhã eles não tinham tido muita sorte. Tinham parado em vários lugares com a ideia de pegar cardumes de peixes, mas não tinham sido capazes de pegar um único peixe. Então tiveram a ideia de visitar o lago chamado Vigozero para tentar sua sorte. O que eles encontraram quando chegaram ao local não esperavam de maneira alguma. Quando eles estavam perto de um lugar que consideravam adequado para a pesca, algo chamou sua atenção. Algo que certamente não era peixe, e eles não esperavam encontrá-lo lá. Haviam dois ursinhos tentando nadar para salvar suas vidas, mas parecia que eles estavam prestes a se afogar. Os pescadores estavam em choque, tentando entender o que estava acontecendo. Após alguns segundos, eles decidiram que tinham que agir rapidamente para salvar a vida desses dois ursos. Eles não poderiam esconder seu medo. Qual seria a reação desses dois ursos quando fossem colocados no barco? Será que eles se tornariam agressivos? Não importava. Suas vidas estavam em jogo e eles não iam ficar parados e ver os ursos se afogarem. À medida que o barco se aproximava dos filhotes, a situação desastrosa se tornava mais clara. Os bebês estavam incrivelmente exaustos e estavam lutando para manter a cabeça acima da água. Ao longe, na margem do lago, eles podiam ver o que acreditavam ser a mãe desses dois bebês, que observava a cena inteira. Mark pensou ter visto a ursa olhando para eles com olhos suplicantes, quase como se dissesse: "Salve meus filhos!" Além disso, os dois homens não sabiam como tirá-los da água com segurança. Eles estavam preparados para capturar peixes, não ursos. Os pescadores decidiram elaborar um plano para tirar os filhotes da água. Qual seria a melhor maneira de lidar com essa situação? Qual seria a melhor maneira de se colocar a si mesmos e aos filhotes na menor quantidade de perigo possível?
Eles tinham que abordar a situação com cautela, pois qualquer coisa poderia acontecer. Mesmo sendo apenas filhotes, eles ainda eram animais selvagens, capazes de prejudicar os humanos. Temendo que em casa não acreditassem no que eles haviam encontrado numa viagem casual de pesca de inverno, os pescadores decidiram registrar tudo o que estava acontecendo. Logo depois, um dos filhotes de urso começou a tentar subir no barco sozinho, estendendo suas patas em direção ao barco, mas, para sua tristeza, o barco estava muito alto para ele. Foi então que Eric, pondo de lado todo o medo que tinha, agarrou as patas do urso com as mãos. Naquele momento, os dois se olharam. Foi um daqueles momentos na natureza em que as duas espécies se entendem, sem qualquer necessidade de comunicação verbal, e o pescador sabia que o urso se deixaria ajudar e não faria nenhum mal. Ambos fizeram sua parte para colocá-lo no barco e, com muito esforço, conseguiram salvar a vida de um, mas agora tinham que salvar a do seu irmão, que era muito mais fraco e nem sequer havia tentado se aproximar do barco. A situação estava se tornando complicada. Os pescadores não tinham ideia de como tirá-lo de lá e o tempo estava contra eles. Eles tinham que pensar em algo rápido ou o ursinho não viveria para contar a história. Nesse momento, os ocorreu que poderiam usar as redes de pesca para tentar capturar o urso. A maior preocupação com este plano foi o fato de as redes de pesca terem sido projetadas apenas para capturar peixes e não ursos pesados. Apesar disso, eles estavam dispostos a arriscar quebrar a rede se isso os desse uma chance de salvar o filhote de urso. Então eles seguiram em frente com seu plano. Então eles pegaram uma das redes que estava a bordo no barco de pesca e a lançaram na esperança de que ela segurasse o peso da criatura infeliz. A tentativa foi bem sucedida. Eles conseguiram pegar o filhote na rede e o puxaram cada vez mais perto até que finalmente o pegaram a bordo. Entretanto, eles ainda tinham que se certificar de que o animal não havia sido ferido na rede. Também tinham que se certificar de que a cria não decidisse usar a pouca força que restava para atacá-los. Embora os pescadores tivessem boas intenções, era possível que a cria assustada pudesse atacá-los por medo. Mark tentou acalmá-lo usando uma voz calma. Ele disse ao ursinho: "Vai ficar tudo bem, amiguinho. Vou levar você e seu irmão de volta para sua mãe, que está esperando por você na praia." O que era absolutamente verdade. A mãe das duas crias ainda estava esperando ansiosamente por elas na costa. E a tática de Mark havia funcionado. O pequeno urso logo se viu tão calmo e passivo quanto seu irmão. Com os dois ursinhos em segurança no barco, os pescadores ficaram com uma grande pergunta: o que eles fariam agora? A mãe estava na praia, esperando seus filhotes. Mas eles não sabiam se seria perigoso se aproximar. Do outro lado, os pobres filhotes estavam tremendo de medo e frio. Este foi provavelmente o primeiro contato que tiveram com humanos. Acolhendo-se no canto, os filhotes realmente sentiram falta da mãe. Os pescadores se sentiram realmente apegados a estes pequenos animais. Uma experiência tão intensa havia reunido essas duas espécies. Então, ao ver os ursinhos com frio, solitários e necessitados de conforto, provavelmente ocorreu aos pescadores mantê-los e confortá-los. Mas eles sabiam que a coisa certa a fazer era devolvê-los para onde pertenciam, ao lado de sua mãe ursa. Assim, no ato de bravura, os dois decidiram levá-los ao lugar onde a ursa os esperava. Muito cautelosamente se aproximaram e levaram os ursos até a costa, onde foram saudados pela mãe. A ursa não pensou por um segundo em atacar. Ao contrário, deu aos pescadores um olhar que transmitia muita gratidão, como se quisesse expressar de forma não verbal: "Obrigado por salvar a vida de meus filhos." Foi uma triste despedida. Depois de tudo que haviam passado e do vínculo que havia sido criado, os pescadores acharam difícil deixar os filhotes na margem e retornar à água. Eles ficaram contentes de ter registrado a experiência, pois agora podiam olhar para trás e também mostrar aos outros o que sua viagem de pesca recatou. Esses homens agiram altruisticamente, pela pura razão de que todos nós merecemos uma chance de viver. A bravura e a bondade desses pescadores é algo que deve inspirar a todos nós. Em tempos de medo ou quando outros precisam de ajuda, todos nós temos a capacidade de oferecê-la.
Esse foi o vídeo de hoje, e agora é a sua vez de responder a essas perguntas. Você gostou do ato altruísta de gentileza desses pescadores? O que você teria feito se estivesse numa situação semelhante? Você conhece alguma história semelhante em que a cooperação entre humanos e animais tenha dado bons resultados? Deixe sua opinião nos comentários. Além disso, você pode aproveitar a oportunidade e nos deixar a sua curtida. Assim saberemos que você está gostando de nosso conteúdo e continuaremos fazendo mais vídeos desse tipo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!